Vou aproveitar o cardio aqui para falar um pouquinho com vocês sobre atividade física e saúde mental. Já é muito robusto na literatura os benefícios da atividade física para a saúde no geral, do ponto de vista cardiovascular, mas hoje eu vou focar especificamente na saúde mental, que é a minha área. Eu sou Gabriel França, eu sou médico psiquiatra e o objetivo desse canal é te fornecer informações e ferramentas para que você possa se ajudar e ajudar quem você ama que está passando por um transtorno psiquiátrico. Eu vou abordar esse vídeo, eu vou dividir em 3 partes. Primeiro eu vou falar sobre as melhoras do ponto de vista cognitivo. Segundo, eu vou abordar melhora de sintomas depressivos. E por fim, eu vou falar sobre prevenção de doença de Alzheimer, que eu acho que é um tema importante. Prevenção, tá? Tratamento, infelizmente, é delicado falar sobre tratamento de Alzheimer. Vamos lá, primeiro ponto então, ponto de vista cognitivo. Quando a gente realiza atividade física, principalmente musculação, mas atividades físicas no geral, existe a liberação de alguns neurotransmissores, dentre eles noradrenalina, dopamina, serotonina, além de endorfinas. Esses 2 últimos, eles são responsáveis pelaquela sensação subjetiva de bem-estar que a gente tem logo após concluir o exercício. Agora, os 2 primeiros, noradrenalina e dopamina, a nível pré-frontal, são neurotransmissores que vão ser responsáveis por sustentar foco atencional, planejamento e execução, conseguir ter uma simulação do quanto que você vai gastar para realizar aquela tarefa, te manter motivado ali para realizar a tarefa. Então é como se o exercício químico ele proporcionasse, o exercício físico, perdão, ele proporcionasse uma sopa química ali no seu cérebro que vai ficar muito propício ao aprendizado. Tem uma escola nos Estados Unidos que eles fizeram um experimento em que eles começaram a fazer os alunos a praticarem caminhada. Eu acho que era 2,5 quilômetros antes das aulas, e aí houve uma melhora em 3 meses muito significativa da nota dos alunos. Acho que foi de D para B a média da escola. Isso eu estou falando no curto prazo, tá, pessoal? Quando a gente fala em longo prazo, a prática de atividade física, ela libera o fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF. O que é isso? Para a gente ter mudança química, estrutural no nosso cérebro, reter novas informações, reter os aprendizados, precisa que aconteça um processo chamado neuroplasticidade. E o BDNF, que acontece com a prática de atividade física no longo prazo, ele ajuda a conferir essa neuroplasticidade. Então, a sua retenção de novas informações, você ter novos aprendizados, você conseguir sustentar aquilo que você estuda, fica muito mais fácil. Beleza. Só para vocês terem uma ideia também, eu falei de noradrenalina, dopamina. Os medicamentos para TDAH, transtorno de desatenção, que tem desatenção como um dos seus sintomas, eles atuam nesses 2 neurotransmissores, na dopamina e na noradrenalina. Então, de fato, tem funções cognitivas muito bem estabelecidas relacionadas a eles. Vamos para o ponto 2, que é melhora de sintomas depressivos. Eu vou começar falando sobre cortisol. Vocês já sabem, eu falei no vídeo anterior, que a pessoa que ela está passando por um episódio depressivo, ela tem uma hiperativação do eixo hipotálamo, pituitária, adrenal. E essa hiperativação resulta num excesso de glicocorticoides na pessoa. E qual que é o problema? O cortisol, ele é citotóxico, ele prejudica o funcionamento celular
de neurônios dopaminérgicos, que estão relacionados principalmente com motivação. Não é com prazer, tá? É com motivação. Então a pessoa começa a ficar mais desmotivada para as coisas do dia a dia. Segundo ponto, o excesso de cortisol, ele prejudica a região pré-frontal, ele prejudica a atividade da região pré-frontal, que também é uma área que está hipoativa na depressão, muito bem demonstrado pela senhora Ellen Mayberg. E por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente sabe que a prática constante de atividade física ajuda a regularizar os níveis de cortisol, consequentemente, tudo isso que eu falei não aconteceria. Tá? Entre outras coisas, só de você estar saindo de casa e se engajando em uma atividade externa, quando a pessoa está deprimida, existe o aumento da funcionalidade de uma rede neural chamada rede padrão de repouso. E só de você sair e se engajar em uma atividade, essa rede ela fica menos ativa e você consegue voltar a ter mais engajamento no mundo externo, não ficar preso nas ruminações e nas paralisações da depressão. Isso entraria um pouco também na parte de ativação comportamental e, além disso, o aumento de serotonina que eu falei. A serotonina, ainda falando de sintomas depressivos, ela também não está relacionada com felicidade, mas ela traz uma sensação de satisfação com os teus recursos atuais, que na maioria das vezes isso não está acontecendo numa pessoa que está passando por um episódio depressivo. Por isso que muitas delas se beneficiam de aumento de uso de drogas serotoninérgicas. Existem alguns trabalhos demonstrando que antidepressivo em casos de depressão leve talvez tenha o mesmo efeito que exercício físico. O trabalho demonstra que exercício físico em depressão leve é não inferior a antidepressivo, tá? E por fim, falando de prevenção de doença de Alzheimer, a gente tem insulina no cérebro, mas a insulina no cérebro ela não está relacionada com a captação de glicose, né? Ela não funciona translocando glúten para a membrana. A insulina no cérebro ela está relacionada com formação de memória, com plasticidade hipocampal. E a gente sabe que a prática de atividade física melhora a sensibilidade à insulina, tanto a nível periférico quanto central. Tanto que tem até alguns pesquisadores que chamam o Alzheimer de diabetes tipo 3, né? Algo questionável, eu particularmente não gosto desse termo, mas a insulina participa do processo de formação de memória, tá? Outro ponto importante, e a gente vai melhorar a sensibilidade de insulina com atividade física. Outro ponto importante, deixa eu mudar o braço aqui que cansou, é que agora mesmo, em 2019, se eu não me engano, o pessoal da UFRJ publicou um trabalho demonstrando uma substância chamada irisina, que ela é liberada na contração muscular, tá? E a irisina, ela seria também um fator protetor aí contra a doença de Alzheimer, porque ela atua também nessa região do hipocampo, aumentando a plasticidade ali. Eu acho que foram 3 temas que deu para a gente abordar um pouquinho mais de forma extensiva, pessoal. Dá para a gente falar sobre outras coisas também de exercício físico e saúde mental, mas o que eu sempre oriento para paciente, comece com aquilo que é mais fácil para você. O que vai diferenciar aquela pessoa que começa daquela que não começa é o tanto que ela vai facilitar esse processo. Não adianta nada eu querer começar a fazer musculação, não gostar de musculação, me matricular numa academia do outro lado da cidade,
longe, querer ir cedo. Não, que isso, cara, que isso, não vai dar certo, não, tá? Então, comece com aquilo que seja mais fácil para você. Mas o importante é sempre se manter em movimento. Obrigado se você assistiu até aqui. Vamos que vamos. Estabilidade vem, fio!